Hoje nós vamos ver as regras de seleção das transições na aproximação dipolar. Na última aula nós já começamos a ver isso. Nós discutimos como deve ser expresso, né? Se você se lembra, vamos recordar aqui, nós tínhamos um elemento de matriz para determinar a transição eletrônica que dependia desse estado todo aqui. Nós aproximamos o E elevado a IKR por uma constante 1, primeira ordem dele, portanto o elemento de matriz depende disso, e nós vimos, né, que esse elemento de matriz corresponde a um dipolo elétrico. E esse dipolo, né, o elemento de matriz, basicamente, como está aqui, ele é o produto escalar da polarização do campo por esse dipolo, onde esse dipolo é basicamente ER. Esse é o operador aí dipolo agindo entre os estados A e B, tá certo? Esse é um elemento de matriz entre os estados A e B. E nós, então, para expressar o produto escalar e o... Bom, aí quando nós sabemos que o D, na verdade, esse operador D é um operador, deixa eu mostrar de novo aqui, é um operador da carga do elétron R. Então, é um operador que depende só do vetor R. Portanto, o operador momento de dipolo é menos E entre os estados A e B, R. E o elemento de matriz vai depender, então, o vetor D é praticamente o vetor R. E o elemento de matriz vai depender do produto escalar da polarização com este D. Ou seja, a existência dele vai depender da capacidade do sistema induzir um dipolo na direção do campo elétrico ou da forma que o campo elétrico está variando aí. Aí é muito mais conveniente nós expressarmos a polarização e o vetor R de uma outra forma. Então, enquanto a polarização da luz ela pode aparecer em 3 estados, pode aparecer de muitas formas, mas basicamente nós temos a luz aparecendo, variando espacialmente, conduzindo um momento angular, que é a luz circularmente polarizada, que pode ser para a direita ou para a esquerda, e aí ela deve ser expressa, não como x, y, z, mas como uma composição deles. Então nós criamos uma nova forma de expressar o epsilon. Então o epsilon para a gente, ele é epsilon 1, epsilon menos 1 ou epsilon 0, dependendo do estado de polarização da luz, essencialmente do campo elétrico. Isso mostra como varia espacialmente o campo elétrico, tá certo? O vetor campo elétrico, a direção do campo elétrico. E esse define os chamados estados de polarização da luz. Mas como nós estamos calculando epsilon escalar R, basicamente, nós estamos calculando epsilon escalar R, é melhor a gente expressar o R também dessa forma. Portanto, nós expressamos o R, criamos um RQ, que da mesma forma do epsilon Q, que expressa a polarização da luz, agora expressa o vetor R. E esse vetor, nessas composições, nessa nova forma, nessa transformação que nós fizemos, para poder fazer o produto escalar de forma adequada, pode ser expresso pelos harmônicos esféricos. Então, o R1, ele na verdade é o R, mas está associado com algo que tenha momento angular 1. Então, ele é o harmônico esférico Y11, a parte angular. O R-1, ele é, na verdade, R vezes o harmônico esférico 1-1, porque ele expressa alguma coisa que tem momento angular menos 1, da forma que nós definimos aqui o R-1. E o R0 é o R vezes uma parte angular que não tem momento angular, que é o Y, né, o harmônico esférico 1,0. Muito bem, com essas novas definições, o produto escalar εr passa a ser, na verdade, uma transformação que nós fizemos, né? Passa a ser a soma do εq
com o Q sendo 1, menos 1 e 0, e o elemento, a integral entre o estado A e B do RQ também. Então, essa integral que está aqui, que é essa coisa aqui, essa integral nós chamamos de integral, que vai depender do quê? Vai depender de qual é 1, menos 1 ou 0, e depende dos números quânticos do estado inicial e do estado final. Muito bem, e aí nós partimos para ver o valor dela. Então, vamos fazer a integral. Ela é uma integral, e é uma integral que está conectando via o deslocamento o estado NLM com o estado N'L', M'. Bom, aí nós fazemos a integral, a parte em R não é zero, e a parte angular vai depender das condições entre os momentos angulares, ou entre o número quântico, que representa o momento angular orbital, de um estado e do outro. E isso dá origem às regras de seleção. Então é a parte angular que dá origem à regra de seleção. Bom, a primeira regra de seleção, agora nós vamos ver quando essa integral existe, para cada Q que exista. Então, a primeira coisa que acontece aqui é que, quando eu olho só os L's, quer dizer, quando eu vou ver a integral em θ, basicamente, por isso que eu coloquei um θzinho aqui para lembrar, essa integral só existe se L', o número quântico orbital do estado final, mais o número quântico orbital do estado inicial, mais 1, é um número par. Então, isso mostra que L' e L não podem ser simultaneamente par ou ímpar. Um tem que ser par, outro tem que ser ímpar. Daí vem a nossa primeira regra de seleção, que é que na transição de dipolo elétrico, que é o que nós estamos vendo aqui, o estado atômico tem que mudar a sua paridade, porque a paridade é definida como menos 1 elevado ao L. Ou seja, ele tem que mudar. Se ele é S, ele só pode ir para P. Se ele é P, ele só pode ir para D ou para S. E aí vai. Ele não tem como conectar estados de mesma paridade. Portanto, pela primeira regra de seleção, transições entre dois estados S é proibida. Transições entre dois estados P é proibida e assim por diante. Por quê? Porque não satisfazem a regra de paridade. Ou seja, a transição de dipolo elétrico conecta estados de polaridades, de paridades diferentes. Tá bom? Então não pode ser estados da mesma paridade. Isso é uma coisa interessante, né? Porque não é qualquer estado que você pode citar nessa aproximação com qualquer outro estado que você queira. Bom, mas vamos continuar aqui. E aí, pode ir para qualquer L, começando em qualquer L? Não, aí nós vamos usar o chamado teorema da adição. O teorema da adição é um teorema que me permite expressar harmônicos esféricos como soma de outros. Então, o YLM de θφ e o Y1Q de θφ, ele pode ser expresso, aqui é L e aqui é 1, como uma soma que vai de L menos 1 até L mais 1, de vários YL. Bom, muito bem. Só que aqui, L menos 1 até L mais 1 só tem 3 componentes, né? Tem a componente L mais 1, componente L e a componente L menos 1. É isso que diz essa regra da adição. Portanto, a integral que envolve, eu vou substituir essa parte, que é o harmônico esférico 1Q, com LM. Portanto, quando eu substituir isso, essa integral só pode ter 3 termos, segundo a regra da adição, o teorema da adição. Ou seja, ao integrarmos, o L' tem que ser igual ao L que aparece aqui. Porque eles são ortogonais, não é verdade? E aí nasce a segunda regra de seleção. Se eu começar num estado L, então eu estou fazendo a transição indo de L para L'. Quem pode ser o L'? Está aqui.
por essa regra de seleção, ele só poderia ser L mais 1, L menos 1 ou L. Então, eu não posso começar no estado S e ir para um estado D, porque aí significaria aumentar 2 o L. Não é permitido pelo dipolo. Como o L' igual a L viola a regra anterior, também não produz transição, porque elas vão se somando, né? As regras de seleção. Ou seja, essa regra de seleção diz que para a transição eletrônica de dipolo elétrico, o L' não basta apenas variar a paridade, mas tem que variar de uma unidade. Ou seja, se eu sair do estado S, só posso ir para o P. Não posso ir para o F. Ou para o E. Se eu sair de um estado P, eu volto para S ou vou para D. Não posso pular. L' do estado final menos L do estado final tem que ser mais ou menos 1. Essa é a regra de seleção que nós estamos encontrando aqui. Tá vendo? Isso só olhando o L, né? Nós já vamos partir para olhar o M, porque aparece lá um exponencial de I∅ ou menos I∅. E aí vai também dar resultado. Então agora nós vamos passar a olhar a regra de seleção que surge quando eu faço a integral em φ. Essa aqui é a regra que apareceu quando eu fazia a integral em θ, né? Bom, a integração em φ nós temos que lembrar da integração da exponencial complexa. Se eu fizer uma integral, vai aparecer lá na minha integral e elevado a i m mais q menos m'. Lembre-se, eu estou indo de um estado agora inicial m para um estado m'. Isso vai dar um delta de m mais q, m'. Portanto, o m' vai ter que ser o estado m, que é a projeção do momento angular, não é? O m é a projeção do momento angular, acrescido ou reduzido de uma unidade, de acordo com o estado de polarização da luz. Ou zero, então vai permanecer igual. Então agora entra aqui a polarização de forma mais marcante, nessa regra de seleção. Então, dependendo de como é a polarização, o m da transição entre o estado inicial e final, a variação do m entre o estado inicial e o estado final, vai ter uma regra diferente. Basicamente, o que determina é isso aqui. Essa integral é que determina como vai ser essa regra de seleção. Então você percebe, a integral em θ nos deu uma regra de seleção em L. A integral em φ vai nos dar uma regra de seleção em M. E aí nós havíamos visto que nós temos 3 estados de polarização a ser considerado. Um estado de polarização, que é o estado Q igual a zero, que é o plano polarizado. Se a luz for plano polarizado, o M não pode mudar do estado, porque aqui é delta de M, M'. Portanto, M tem que ser igual a M'. Então, na transição de dipolo, quando eu jogo luz polarizada sobre o átomo, eu só posso conectar estados de mesmo M. Primeira regra de seleção. A segunda regra de seleção é quando nós temos a luz circularmente polarizada à direita, que é o Q mais 1. Se o Q é mais 1, a luz é circularmente polarizada à direita, propaga-se na direção aí de quantização. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o Q agora é mais 1, portanto, o M' é igual a M mais 1. Ou seja, quando você jogar a luz circularmente polarizada para a direita sobre o átomo, a transição vai exigir que o estado entre o estado inicial e o final haja variação de uma unidade de momento angular na direção Z.
Certo? Muito bem. E finalmente, se por acaso a polarização da luz ela é para a esquerda, então a luz é circularmente polarizada para a esquerda, é o contrário, né? O M', na nossa integral, vai exigir que o M menos 1 seja igual a ele. Tá certo? Portanto, M' só pode ser M menos 1 e há uma variação negativa de uma unidade de projeção do momento angular. Isso tudo é uma expressão, essas três regras de seleção aqui, de acordo com a polarização, é uma expressão da conservação do momento angular, né? Na direção de quantização do sistema atômico. Porque a luz vai ser capaz de transmitir uma unidade de momento angular, retirar uma unidade de momento angular ou não transferir momento angular de maneira alguma. Portanto, isso tudo está previsto de acordo com o estado de polarização. Note que tem várias coisas que são interessantes aqui. É possível que você tenha a luz plano polarizada e ela possa ser enxergada como uma soma. Se você voltar atrás da nossa definição do epsilon, você vai ver que é possível somar aqui, né, esses dois estados de polarização e cancelar o x, por exemplo. Quando eu cancelo o x, me resta aqui o y apenas. Então, era uma luz plano polarizada. Então, em muitas situações, nós podemos imaginar que a luz plano polarizada é composta de duas circularmente polarizadas. Aí o sistema pode ir para um lugar ou para o outro, dividindo o seu elemento de matriz em duas possibilidades. Bom, então as regras de seleção que nós vimos até agora só vale para o momento de dipolo e só vale para os números quânticos L e M. O N, obviamente, a integral lá ela não proíbe muita coisa do ponto de vista de variação do N, bastando ter energia na luz. Então, essa regra de seleção, tá certo? É uma expressão da conservação de momento angular. Outra coisa importante que eu acabei de falar, quando eu somo, né, os dois momentos angulares, quando eu somo duas polarizações, eu posso obter aqui uma plano polarizada. Então, às vezes, uma luz plano polarizada pode ser vista como uma soma de duas polarizações circulares. E aí, as transições, na verdade, pode ser mais um ou menos um nessa situação onde a luz pode ser vista como a soma de duas polarizações circulares. Bom, até agora também nós não vimos o spin dos estados, porque afinal é possível mudar o spin do estado, nós vimos lá atrás. Bom, então a transição de dipolo elétrico, ela não tem aí interação com o spin, não depende da coordenada do spin. Então, ela não depende da coordenada do spin, portanto, ela não pode mudar o spin do elétron. Nós teremos outras formas de mudar o spin do elétron a hora que a gente considerar mais interação. Até agora, nós estávamos considerando a regra de seleção baseado no L e no M, nos números quânticos principais aqui, tá certo? Como no momento de dipolo não há dependência com o spin, quando você botar o spinor do elétron, se ele é mais, tem que continuar mais, porque senão a integral ali integra o spin separadamente e vai dar zero se mudar o spin. Portanto, é importante já estabelecermos que, pelo fato de na interação de dipolo não ter a interação com o spin, ela não muda o estado atômico de spin.
Portanto, ΔS é zero nessa transição que nós estamos vendo. Não há alteração do spin na transição de dipolo elétrico. Muito bem. Isso considerando o estado atômico com seus 3 números quânticos mais o spin. Nós temos que ver as regras de seleção agora para um conjunto maior de números quânticos. Porque nós vimos que, mas e a estrutura fina? E a estrutura hiperfina? Ela entrou aqui? Então, na próxima aula, eu vou considerar para vocês os estados quânticos que têm o momento angular total, J ou F. E aí nós vamos ver como que ficam as regras de seleção nessa situação. Bom, então até a próxima aula, onde a gente vai continuar um pouco com essas regras de seleção para as transições de dipolo elétrico. E depois nós vamos ter que ir para dipolo magnético, porque é extremamente importante transições de dipolo magnético em muitas e muitas aplicações que a gente vê por aí, inclusive envolvendo ressonância magnética, envolvendo muita coisa desse tipo. Até a próxima aula. Bye, bye.